Boa noite a todos, a vocês que estão presencialmente aqui conosco e vocês que estão em casa nos acompanhando pelas mídias digitais, sejam todos muito bem-vindos e recebam aquele nosso abraço fraterno. Para nós que estamos presencialmente, em primeiro lugar, vamos desligar os nossos celulares, porque pela lei de Murphy, ele vai tocar. A nossa Casa de Paz e Amor distribui todos os meses cestas básicas. E agora, no mês de dezembro, nós precisamos de uma ajuda extra, porque nós entregaremos 3 cestas básicas para cada assistida, porque é para dezembro, janeiro e fevereiro. Então, nós temos lá na entrada do nosso salão as sacolinhas com a lista de todos os itens. Quem puder colaborar, levando uma sacolinha e trazendo ela completa, ótimo, com metade, com parte dos itens, cada um dentro da sua possibilidade. No que nos ajudar, nós agradecemos muito. Se ficar difícil trazer o alimento, se quiser e se puder ajudar financeiramente, é só entrar em contato com a nossa livraria e aí eles orientam como fazer uma doação, que aí vai direto para a assistência social comprar aquilo que precisa. Ah, Jefferson, não quero, não posso, não tem problema. Faça uma prece para aquele que possa continue nos ajudando. E para a casa poder se manter, nós temos aqui uma coisa muito legal. O Bazar de Artesanato, que vai ser no dia 30/11, das 12h30 às 16h, e no dia 1º de dezembro, das 8 às 11h, com vários artesanatos feitos aqui pelas nossas trabalhadoras da casa. Então, sempre muito, muito bonito, tudo muito bem feito. E nós temos, no dia 27 de novembro, nosso 53º chá beneficente, no Buffet Fernandes, lá na Rua Azevedo Soares. Vai ser das 14 às 17 horas. Teremos o bazar, teremos bingo, o nosso bolo e o tradicional chá. Com certeza é uma tarde deliciosa. Quem puder ir, participar, leve os amigos, familiares, convida, porque é uma tarde deliciosa. Os convites na nossa livraria. Dia 27 de novembro, já está chegando, hein? Caramba. E hoje é sexta-feira. Eles querem adoçar a nossa vida. Olha só. Temos doces hoje lá na nossa. Temos vários doces, trufa, pudim de leite, pão de mel, quindão, meu Deus. Depois querem que eu faça regime. Isso é uma delícia, está tudo lá disponível, pessoal. Quem quiser ir para casa, já passa ali na lanchonete, já pega, já leva. Tem um docinho para adoçar a vida, tá bom? Fica aqui, ó. Aham, hoje quem vai conversar conosco... aqui. Nossa querida Marcinha. Eu apontei a pessoa errada. Querida Marcinha, trabalha aqui conosco toda sexta, trabalhadora da casa. Com certeza, nossa querida amiga vai nos trazer um grande aprendizado. Eu farei a abertura, né, como já fiz, leitura do Evangelho e a mensagem, a prece inicial. E a Edina... ficou bem atrás de mim, né? A Edina vai fazer as vibrações gerais, vibração dos passes, das águas e a prece final. Um grande aprendizado para todos nós. Do livro Vigiai e Orai, pelo irmão Carlos Batelli e pelo Espírito Irmão José. No aprendizado da caridade. A prática da caridade sempre te ensejará as melhores lições. Fornecerá material para as tuas reflexões em torno das bênçãos que normalmente ignoras em tua vida. Possibilitar-te-á enxergar o que não vês nos privilégios que desfrutas. Abrandar-te-á o espírito de insatisfação, mostrando que em tua carência ainda existe excesso, que dispõe em ti mesmo de infinitos recursos que simplesmente desconsideras, que a tua capacidade de ser útil é tão ampla quanto te parece ser a necessidade dos semelhantes. A vivência na caridade
te propiciará o amadurecimento espiritual de que só ela é capaz. Colocará silêncio nos teus lábios, discernimento em teus ouvidos e alegria em tuas mãos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Fazer o bem sem ostentação. Guardai-vos, não façai as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Está lá em Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 4. Deus, Pai de infinito amor e bondade, Jesus, querido mestre, querido amigo, amigos da espiritualidade que coordenam este Evangelho, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui e rogamos que possamos entender a mensagem da noite e, ao sairmos daqui, colocá-la na prática do nosso dia a dia. Querido Mestre Jesus, nos ilumine, nos guie e nos proteja, hoje e sempre. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. É com muita alegria, né, que eu venho aqui, tendo essa oportunidade de poder falar sobre os ensinamentos de Jesus. E assim, eu convido vocês para essa reflexão, para que a gente possa entender o porquê de fazer o bem sem ostentação. Como foi lido na mensagem do Evangelho, Allan Kardec sabiamente trouxe esse tema, e trazendo a mensagem de Jesus lá no Sermão da Montanha, né, quando ele disse que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, né, algo assim, de uma simbologia, né, tão profunda, né, para que a gente possa entender. Então, o que ele quer dizer com isso, né? Que, na verdade, a beneficência, o bem, seja feito de maneira muito modesta, de maneira muito discreta, mas que seja feito em abundância, sim, porque todo bem, com certeza, é necessário e bem-vindo, né? E essa beneficência que ela seja de uma maneira bem ampla. Então, assim, ele diz também que tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens só para serem vistas, não é? Então, o que devemos fazer? O bem pela satisfação de auxiliar um irmão necessitado, e não como um meio de chamar a atenção sobre nós mesmos. Mas por que Jesus afirma que os que alardeiam a caridade praticada já receberam sua recompensa? Vocês ouviram, né, na mensagem. E quando falamos em caridade, né, nós falamos da maior expressão de amor. A caridade é o amor em ação, né? Então, na verdade, o que ele quer dizer? Que quem assim age o faz movido pelo orgulho e vaidade, a fim de receber elogios. E sendo esse seu propósito, o reconhecimento público já lhe basta, porque seu orgulho foi satisfeito. Né? Essa recompensa, gente, que é tão transitória aqui na Terra, né? Tão passageira, né? Porque, na verdade, devemos servir pelo prazer de sermos úteis.
E aqui eu quis trazer essa lembrança, que devemos relembrar muito dela, essa missionária querida, esse coração tão amoroso, né? Que foi viver grande parte, ou seja, a maior parte da sua vida em Calcutá, lá na Índia. Um lugar de muita pobreza, de muitas situações difíceis, né? Pessoas ali, tanto na parte da saúde, quanto na parte material. E ela foi aconselhada a não ir a princípio, quando ela estava lá na Europa. Inclusive, ela teve que fazer um curso de enfermagem, porque falaram, não, você não pode ir para lá. Lá é um lugar que você vai adoecer. E ela, com a sua persistência, ela foi para lá com 38 anos e ela veio a desencarnar com 87 anos. Então, foram 49 anos vivendo ali desta forma, com muito amor, com muita humildade, né? Bem oposto a esse... É um grande exemplo de humildade, né? Inclusive, tem uma passagem que um empresário, né, chega até ela e diz assim, Madre, eu nem por 1 milhão eu faria o que a senhora faz. Ela atendendo ali o moribundo, né, porque eles faziam aquelas pessoas que já estavam no estado assim, terminal. Ela disse assim, eu também não faria nem por 1 milhão, porque o que eu faço é por amor. Então, né, que grandeza, né, de ser humano, né, de pessoa. E aqui nós também, Jesus fala assim, quando derdes esmolas, não trombeteis. Porque assim, né, a questão de dar esmola para os judeus seguiam as leis mosaicas, né? O Torá, lá, que tem todos aqueles 5 livros, 4 livros de Moisés, que Moisés compilou. E, na verdade, para os judeus, as leis assim que eram muito importantes para ele era a oração, o jejum e a esmola. E, cumprindo essas leis, estariam fazendo justiça. Diz que, inclusive, alimento que caía no chão, era os pobres que comeriam, né? Eles tinham uma série de coisas, as plantações, o centro das plantações, os arredores eram para os pobres. Então, era a forma que eles pensavam, né? Então, por isso, essa referência quando se fala em esmola. E no Livro dos Espíritos, né, aquele primeiro livro da codificação de Allan Kardec, tem uma mensagem muito interessante sobre esmola, que foi trazida pelo espírito de São Vicente de Paulo. Ele que, quem conhecer a história dele, a vida dele, como religioso, vai ver o quanto ele trabalhou com relação a combater a desigualdade, as questões mesmo de caridade, né? Então, ele dizia assim, não é a esmola que é reprovável, mas a maneira pela qual é feita. A verdadeira caridade está mais no gesto que no fato. Um serviço com delicadeza duplica de valor. Se é feito com ostentação, a necessidade pode fazê-lo aceitar, mas o coração não é tocado por ele. Então, aqui, a gente fala sobre a caridade, sobre 2 aspectos, né, como nós sabemos, a caridade moral, a caridade material. As 2 devem estar aliadas, mas, claro, cada uma tem o seu mérito, né? Tanto a material quanto a moral. As pessoas, muitas vezes, têm recursos para fazer essa caridade material e a moral, outras não. Então, outras podem, sim, muito bem, agir, falar uma palavra, uma atenção, um acolhimento, né? Quantas atitudes de sentimentos que a gente pode ter com o nosso próximo como uma ação de uma caridade moral, né? Que a prática do bem com ostentação é uma demonstração de uma inferioridade moral. Vamos lembrar lá também do óbolo da viúva, né? Que aquela pessoa que estava com uma condição tão difícil, a moedinha que ela tinha, ela deu, porque ela tinha tanta vontade de doar, que mesmo fazendo falta a ela quis ter essa atitude, né? Então, é uma questão que tem que estar internalizado em nós, que deveria ser uma atitude assim, tranquila, muito espontânea, natural nossa, né? Não ser algo que a gente faz para que alguém veja, para que alguém aplauda.
e ter esse sentido. Tem uma passagem também muito bonita do Dr. Bezerra de Menezes, né? Ele que foi um médico, que atendia pacientes, não cobrava consultas, e que teve uma trajetória maravilhosa, mentor espiritual, da nossa casa. Quantos auxílios nós temos, doutor Bezerra de Menezes. E teve uma situação em que uma paciente, uma mulher, ele prescreve medicação e ela não tem condição de comprar essa medicação. E ele estava numa situação assim financeira de uma penúria mesmo, já naquele momento. E ele tinha o seu anel de formatura. E ele tira esse anel e dá a ela para que ela possa realmente ter recursos para comprar os remédios. E a gente sabe de muitos anônimos, existem muitas iniciativas, atitudes de anônimos que fazem, que muitas vezes não são pessoas que têm posses, mas que elas querem tanto ajudar, que tiram, às vezes, das suas próprias os recursos, da sua próprio alimento. E a gente vê muito isso, né, nessas situações, como nós vimos aí, dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, quanto auxílio, quantas pessoas se mobilizaram, se movimentaram para fazer essa questão. É um recurso material, mas é um momento de solidariedade, de fraternidade, né, quando a gente pensa realmente nesse amor ao nosso próximo. E com relação a dar esmola, eu quis trazer também essa mensagem do Espírito de Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, do livro Fonte Viva, que é um livro de mensagens. E Emmanuel ele sempre traz uma mensagem, uma reflexão sobre uma mensagem de Jesus. E essa é uma mensagem que está no Evangelho de Lucas. Dai antes esmola do que tiverdes. Então, a gente vê que é o seguinte, que ele fala da esmola. Dai antes esmola do que tiverdes. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. Né? Olha que sentido. Porque o que detemos, às vezes a gente tem. Para muitas pessoas, muitas vezes, aquele bem material, aquela doação material, é um extra. Né? Então, realmente... e é que é passageiro, porque o que nós temos, o que nós vamos levar quando desencarnarmos? Né? Não vamos levar nada de material. Vamos levar, sim, aquilo que conquistamos nas boas obras para o nosso espírito, né? Aquilo que vai enriquecer realmente o nosso espírito. Então, é muito pertinente isso. E nessa mensagem ainda diz assim: a caridade, ela é sublime em todos os aspectos sob os quais se nos revele, e em circunstância alguma devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, né? Muito meritório. Remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a, porque a gente aprende e a gente dá exemplos, não é? É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bem que detemos provisoriamente nessa nossa marcha comum, nos fundamentos substanciais da vida. Elas não nos pertencem. Que o dono de todo o poder e de toda a riqueza no universo é Deus, nosso Criador, nosso Pai. Ele apenas empresta esses recursos aos homens, segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Mas como devemos agir para ajudar o próximo? Né? Realmente a gente ajuda discretamente, né? Em segredo, cuidando assim de ocultar esse gesto e agradecendo pela oportunidade que é concedida de também praticar essa caridade. Que na prática da caridade, sempre, gente, é muito maior beneficiado, não é quem recebe, mas aquele que pratica. Porque quem faz trabalho voluntário, às vezes a gente vai, enfrenta as dificuldades, seja nas diversas áreas, mas quão gratificante é, como a gente aprende naquele contato com aquele ser, com que a gente está ali à nossa frente. Então, é um trabalho que a gente sente assim, que enriquece muito mesmo a nossa vivência. Mas o bem feito com ostentação, ele pode conseguir auxiliar o necessitado? Materialmente, é claro que é possível, né? Porque as necessidades materiais todos têm.
Moralmente, porém, pode causar mal. Por quê? Pela forma com que a gente faz essa ação. Tem que haver muita solidariedade e fraternidade, de momento algum humilhar aquele que recebe. Porque muitas vezes aquela pessoa se sente, né, constrangido, se sente humilhado. Então, se atentar muito em relação a isso. A verdadeira caridade, ela é delicada, engenhosa no dissimular o benefício, no evitar até as simples aparências capazes de melindrar. A prática da caridade, sendo dever de todos nós, ela vai dispensar qualquer ato de reconhecimento ou recompensa. E nesse mesmo capítulo, né, é trazido aqui essa mensagem também que veio pelo Evangelho de Mateus. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero-o, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Diz-lhe então Jesus: abstém-se de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes, e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de prova. Então, assim, como Jesus ensina nesta passagem a fazer o bem sem ostentação, né? Ele recomenda, né, a Lázaro. Ele, atendendo de imediato a súplica de Lázaro, ele cura e recomenda-lhe que guarde silêncio, né? Abstém-se de falar o que quer que seja. Mas, por outro lado, se o bem ficar oculto, por que Jesus mandou esse ex-leproso se apresentar-se aos sacerdotes? Porque Jesus, além de atender o pedido do enfermo, curando, ele preocupou-se em reintegrá-lo à vida familiar e social, das quais Lázaro tinha sido banido em razão da doença. E a gente sabe como isso aconteceu, e eu acho que até em alguns lugares ainda deve acontecer, né? Porque a lepra, nem se usa mais esse nome, né? O mal de Hansen, a hanseníase, que é causado por uma bactéria, um bacilo. Aí eu vi aqui que no Brasil, nos anos de 1920 a 1960, foram criados hospitais colônias, que era compulsório. Esses doentes, eles eram obrigados a ficar isolados nesses lugares. E a lepra, isso por ignorância, por falta de conhecimento, ela até hoje a gente vê que é estigmatizado, né? Porque tem-se uma visão da doença da qual ela não é, porque ela sendo tratada não tem essa forma de contágio como foi, né, nesses momentos todos necessitando de isolamento. Ela é nos primeiros sinais da doença, a pessoa tendo tratamento, ela fica curada. Até o momento eu pude ver que não existe uma vacina, aliás, está em teste. Uma vacina, ela chama-se Lepivax. E essa vacina ela está ainda em testes, ainda são dados desse ano, né? Então, veja só, e só em 1986, aqui no Brasil, foi extinta essa condição de isolar essas pessoas. Porque, é claro, no avanço da doença, as pessoas ficavam com aspecto, porque ela vai atingir a pele e os nervos. Então, as pessoas perdiam partes do seu corpo, ficavam realmente mutiladas, com aspectos assim muito difíceis, né? E a gente imagina, né, o quanto foi difícil. Então, a gente vê que isso é tão antigo, né? Essa maneira da sociedade isolar os doentes, quando vem uma coisa que não conhece pela ignorância, isola e afasta, e as pessoas são tratadas dessa forma tão preconceituosa, né? O quanto difícil deve ser para elas conviver com isso. Eu destaquei também essa mensagem do vigiar e orar, trazendo para todos nós, né, o irmão José falando para todos nós, para aprendermos a caridade, né? E dizendo assim: a tua capacidade de ser útil é tão ampla quanto te parece ser a necessidade dos seus semelhantes. Então, todos nós podemos
de uma maneira ou de outra, exercitarmos a caridade, né? A gente pode, em muitos momentos da nossa vida, primeiro conosco mesmo, porque muitas vezes a gente deixa de ter caridade conosco, do alto amor, né? De cuidarmos de nós. E dessa maneira também, no momento em que a gente se sente melhor, a gente também tem condições de passar, de cuidar do nosso próximo, né? Ele diz também assim, que colocará silêncio nos teus lábios, discernimento em teus ouvidos e alegria em tuas mãos. Então, que nós possamos seguir esses exemplos de Jesus, trazer no nosso coração todo esse amor que Ele doou à humanidade, todos os seus exemplos que ficam registrados não só nas páginas de um evangelho, mas que fiquem registrados em nossos corações. E que assim seja. Muito obrigada. Vamos agradecer a Márcia por nos trazer essas lições maravilhosas de Jesus, que possamos guardar na memória e no coração e assim poder praticar também a bênção da caridade. Obrigada, Marcinha, que Jesus te abençoe, que você continue estudando bastante para nos trazer essas mensagens tão valiosas. Que Jesus te abençoe sempre. Agora nós vamos, neste momento, fechando os nossos olhos, para uma melhor concentração. Vamos respirando profundamente, para que adentre em nós esse oxigênio espiritual, que abundantemente aqui é jorrado. Vamos expirar todas as toxinas, nos ligando agora a Jesus, a Bezerra de Menezes, a Eurípede Barçanufo, Maria de Nazaré. E assim, encher o nosso coração de alegria por aqui estarmos neste momento, por podermos participar deste banquete espiritual e doar o melhor de nós, nossas melhores energias, nossos melhores pensamentos, a tantos irmãos em maiores necessidades que as nossas. Assim vamos mentalizando Jesus, com seus braços abertos, suas mãos estendidas, e dessas mãos dadivosa vai jorrando luzes de amor, de paz, de fraternidade, por todo o nosso planeta Terra, envolvendo a todas as nações. Vamos rogar a Jesus para que nesse instante suas mãos de amor e luz possa tocar a cada coração que passam por suas provas e expiações. Nossos irmãos que sofrem e que choram, mas que têm no coração a certeza de que o nosso Deus está junto, amparando, e que Jesus lhes dá força, esperança, de soerguimento, de sustentação, de coragem para seguir em frente, confiante no amanhã melhor. Vamos pedindo a Jesus, a Bezerra de Menezes, para que possa envolver a todos os nossos irmãos doentes, onde quer que se encontrem, seja nos hospitais, nas penitenciárias, nos abrigos, nos asilos, nas ruas ou em suas casas mesmo. Que eles sejam neste momento tocados por esse amor maior do Cristo, que eles sejam esperançados no amanhã melhor e que suas dores possam ser amenizadas
com o toque dessas mãos tão dadivosa do nosso Mestre Jesus. Vamos vibrando por todos os lares da nossa família universal, para que todas as famílias possam compreender neste momento o valor do bom viver e o conviver, em agradecimento a Deus pela oportunidade desta encarnação, de estarem juntos cumprindo um propósito de soerguimento, de amor e de perdão de uns para com os outros. Vamos pedindo a Jesus para que possa tocar os homens, para que possam aqueles que possam promover a paz. Que as suas consciências possam agora se libertar do ego e entender que somos todos irmãos. Que haja essa paz, Senhor, em cada coração. E assim você mentaliza agora a sua família, para que esta luz adentre seu lar e envolva seus entes queridos. Mentalizando a nossa urna, pelos nomes que ali colocamos de encarnados e desencarnados, que eles possam ser agora socorridos pela espiritualidade, que se deslocaram aqui do nosso Paz e Amor, e vão de encontro a esses irmãos, e que possam encontrá-los receptivos a esse tratamento. Vibrando pela nossa casa de paz e amor em Jesus, pela Caspagem, pela Crepade, por todos os trabalhadores, que nós possamos continuar firmes e valorosos no propósito do bem, da caridade, para o nosso crescimento espiritual. Que nada nos impeça de estarmos presentes nos trabalhos com o qual nós fizemos um acordo no plano espiritual. Nós nos comprometemos aqui em vida de estar presente no serviço do amor ao próximo. Assim, queridos irmãos, estamos preparados para receber o nosso passe. Os médios também se prepararam para este momento. Irão erguer as suas mãos, e essas mãos serão guiadas pela espiritualidade superior. E nós vamos sentindo que desce lá do alto, bem do alto, uma luz branca, transparente, fulgurante, que vai adentrando o alto da nossa cabeça, o nosso centro de força coronário, que vai envolvendo todos os nossos centros de forças, o frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genésico e básico, numa comunhão com todo o nosso corpo físico, que são os nossos plexos. E assim nós vamos sentindo essa harmonia em nosso ser físico e espiritual. Vamos sentindo esta paz, esta leveza. Vamos sendo tocados por essa espiritualidade amiga, nos trazendo esse conforto físico, psíquico e espiritual. Esta luz vai entrando em nosso ser, trazendo esse bem-estar, acalmando os nossos pensamentos, acalmando o nosso ser. Vamos sentindo que Jesus vai nos tocando de uma forma tão tranquila, que nós vamos sentindo nosso corpo físico leve, parece que vai subindo de uma tremenda paz que vamos sentindo. Nós vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, por este momento em que estamos sendo tratados, reequilibrados. É tão bom sentir essa luz que nos reconforta, que nos esperança e que nos traz paz. Agora, vamos parar um segundinho e vamos conversar com Jesus. Ele está aqui,
como um sol que irradia por todos os cantos, por todos os lados. Ele está ao seu lado e Ele quer te ouvir. Você pode pedir pelo ente querido. Você pode pedir por um amigo. Você pode conversar com Ele, falar das suas dificuldades, dos seus desafios. Ou simplesmente encostar a cabeça em seus ombros e sentir o seu infinito amor. Fale com Ele nesse instante. Obrigada, Jesus, por nos ouvir. Obrigada por nos acariciar a cabeça. Obrigada por nos deixar sentir o seu coração tão lindo e cheio de amor. Assim nós vamos, neste momento, partirmos para a fluidificação das nossas águas. Que possamos mentalizar as florestas, os jardins, os parques, as matas, os grandes volumes de água do nosso planeta Terra. E assim mentalizar que os homeopatas, os físicos, químicos e biólogos vão recolhendo a essência da natureza, que chamamos de a farmácia de Deus. E esses elementos estão sendo colhidos e levados para o grande laboratório da espiritualidade, onde estão sendo higienizados, tratados, macerados, transformados em remédios salutares e colocados nos vasilhames que estão do nosso lado. Colocado nas águas onde há necessidade nesse instante de ser colocado esse remédio para que alguém possa beber. E assim, pedimos a Jesus para que coloque as suas mãos dadivosas sobre esses vasilhames, sobre essas águas, potencializando todo esse medicamento, para que nós, ao bebermos desta água, com uma prece, sentir a presença do Cristo, sentir a presença de Deus e saber que estamos sendo tratados e envolvidos nessa imensa luz. E assim nós te agradecemos, Pai de imensa bondade e justiça. Jesus, divino amigo, companheiro nosso, amigos espirituais, trabalhadores desta casa de luz, por esta noite de Evangelho, por termos recebido tanta bênção, tanto conforto espiritual. Em agradecimento a Ti, Jesus, vamos orar a oração que Tu nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como vamos perdoando a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, sucumbirmos em tentação. Livra-nos do mal, mas principalmente, livra-nos da prática do mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada pela presença de todos vocês, obrigada por quem nos acompanhou pelas mídias digitais. Que tenham vocês um ótimo regresso aos vossos lares, com a mesma proteção com que aqui chegaram. Que Jesus os abençoe. Muito obrigada, paz e bem a todos. Paz e amor em Jesus.